Bom dia, alegria e joia. Que bom estar com você. E o que estou pensando? Jesus era homem-deus, fé em ação. Santiago falou, quem eleva a sua mão a Deus e não dá outra mão a seu irmão, tem uma fé em vão. Ele falou diferentemente, mas foi a ideia. E vemos Jesus que foi à montanha, colina para rezar. Depois, nesta ocasião, depois de dar comida a 5.000 pessoas. Temos que ir sozinho, temos que pensar, temos que meditar. E este é o que doutora Romina fez e doutora Núbia sempre faz, as duas pessoas, orando, sempre vivendo com Jesus, com Deus Trino, amando, servindo. E doutora Núbia hoje, socióloga, que fundou muitas fazendas do Senhor Jesus, professora, perita na arte de relaxamento. Ela tem uma amiga dela aqui, uma doutora, e elas vão conversar sobre um livro. Doutora. Bom dia, bom dia, bom dia. É um prazer sempre poder falar com vocês às terças-feiras. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é Rominda Miranda Cerchiaro, que vai falar sobre um livro que ela escreveu sobre o Padre Haroldo. E é um livro muito interessante que promete ser um best-seller. Você vai gostar. Rominda é jornalista e escritora e editora de uma revista, da revista Amor Exigente, e também de uma revista chamada Anônimos, não é? E tem um site também sobre codependência. E Romina, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E estamos muito curiosas para saber o que você tem a falar sobre o livro que você escreveu sobre o Padre Haroldo. E a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer, como surgiu a ideia de escrever esse livro? Bom, na verdade, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, principalmente para estar falando a respeito do lançamento dessa obra do nosso querido padre. E a ideia surgiu a partir da necessidade de registrar, né? Então, como é que uma história de 92 anos de vida, com tanta dedicação ao segmento da dependência química, que é o foco do nosso livro, não poderia ter sido registrada? Então, acho que o que veio foi realmente aquela necessidade de jornalista, de querer reunir tudo, registrar, deixar ali no papel. E aí contei para o padre a minha ideia, ele se encantou logo de início, e aí nós começamos o trabalho. Então, eu gostaria que o padre fosse envolvido também na conversa e oportunamente, então você também pede os comentários dele, tá bom assim? Claro. E quanto tempo você levou para escrever? Quanto tempo foi concluído? Cerca de 2 anos. Bastante. Entre as entrevistas que foram realizadas com o padre, lá na POT, onde nós falamos desde a infância dele, de toda a trajetória de vida, da trajetória do trabalho, e com as pessoas que ele indicou para estar entrevistando, que foram desde especialistas na área de dependência, voluntários, dependentes em recuperação, familiares, autoridades. Então, foi uma gama de pessoas que eu entrevistei durante esse tempo. Então, para reunir esse material e escrever o livro, foram 2 anos. E qual o conteúdo do livro, Romina? Bom, o foco do trabalho é registrar a trajetória de Padre Haroldo no segmento da dependência química. Então, a história dele, obviamente, é a base de tudo isso, bem como também são citadas outras obras que ele tem em outros segmentos, mas o principal é o registro do trabalho dele com os dependentes, as obras que ele realizou e principalmente a forma com que ele trabalha com eles. Então, quer dizer, qual que é o diferencial de Padre Haroldo no tratamento com os dependentes químicos? Esse é o foco do livro. E é direcionado a quem esse livro?
Bom, na verdade, Qual o assim, público-alvo? o público-alvo, inicialmente, que nós imaginamos como um registro da história de Padre Haroldo no segmento da dependência química, seriam aquelas pessoas que querem se aprofundar no estudo da dependência. Não na parte técnica ou teórica, mas na parte que diz respeito à espiritualidade, a uma forma diferenciada de enxergar o dependente. Então, em princípio, nós havíamos imaginado que seriam as pessoas interessadas em estudar. Mas com o tempo eu fui percebendo que um familiar poderia se beneficiar dessa leitura, um dependente e até uma pessoa que não tem ainda esse problema, mas que possa entender a importância da prevenção, né? Então ele acaba sendo um livro aí, hoje em dia, em virtude do problema que a gente tem com as drogas, ele acaba sendo um livro onde o público realmente cresceu bastante em relação à proposta inicial. E você já fez uma programação da divulgação, do lançamento, divulgação, enfim? Nós tivemos um evento inicial, né, de lançamento, agora em julho, e vamos ter agora em mês de agosto, em setembro vamos ter lá na Apote, lá na instituição Padre Haroldo, no dia 17 de setembro, o lançamento oficial em Campinas, né, que é a terra do nosso padre aqui no Brasil. Vamos ter livrarias também, vamos ter um evento em Maceió em novembro. Enfim, toda a programação vai ser colocada no blog do Padre Haroldo, né? Então, quem quiser acompanhar a programação dos eventos, pode estar acompanhando no blog. E quais são as primeiras impressões que você recebeu dos leitores? Já tem recebido muitos e-mails, na verdade, telefonemas? Já. Logo no início, assim, no dia do lançamento foi numa noite e algumas pessoas já começaram a ler, né? E vieram comentar que realmente parece que é uma unanimidade o que todo mundo tem sentimento em relação ao que é Padre Haroldo, né? Então, o sentimento maior que eu percebi foi de identificação. As pessoas lendo os depoimentos e se identificando com o que outras pessoas falaram dele, né? Agora, de tudo que você falou, eu gostaria que você perguntasse para ele o que ele achou do livro. É isso que eu quero saber, padre. O que o senhor achou do livro? Eu dei a vários amigos meus, estava numa reunião com os padres jesuítas, uma assembleia nacional na semana passada, e para os padres que têm mais idade, como eu dei a eles, e eles, durante horas livres, alguns leram. Muitos são doutores de várias ciências e artes, e eles gostaram muito, falaram vários comentários, que a escritora entende português muito bem e escreve em um estilo, falou como Machado de Assis. Nossa! Beleza! Que beleza! É o que eles falaram. Outro falou conteúdo e muito prática e ensina pessoas viver, trabalhar neste submundo de álcool e outras drogas. E um terceiro falou que ele leu, é um homem muito, estou falando de Padre Paiva, que é um gênio na Bíblia. Ele disse, padre, praticamente terminei o livro. Meu Deus, eu pensei, só um gênio pode ler tão rapidamente. E ele falou, o livro é maravilhoso e eu vou fazer na minha revista muita publicidade sobre o livro. E quero dizer parabéns a vocês. Estes homens a quem eu dei o livro são todos doutores em várias ciências. E Padre McDowell, que é, vamos falar, presidente da Faculdade de Filosofia em Belo Horizonte, ele gostou demais dos livros e foi distribuindo cópias que tínhamos lá
aos seus colegas. E daí, se os padres jesuítas gostaram, tem os leigos também, não quero falar demais, que já leram e a nossa equipe, se não receberam, eles falam, padre, onde está o meu livro? E quero dizer outra vez, parabéns a você, doutora Remina, na maneira em que você escreve. E da minha parte, para terminar, quando eu li o livro, você pôs em uma boa língua de português exatamente as ideias que eu falei com a senhora na minha pequena parte. Que bom, obrigada. E vamos ver mais em poucos segundos sobre este assunto.